Na aula de hoje, então, a gente vai dar sequência ao estudo do eletromagnetismo e vai estudar a força magnética, beleza? Então, ainda dentro de eletromagnetismo, a gente vai estudar a força magnética e o primeiro tópico é a força magnética agindo em uma carga pundiforme. Quando a gente estuda força, a gente sabe que força é um vetor. Qualquer tipo de força é um vetor. Então, a gente tem que saber para onde ela aponta e como que se calcula. A força magnética, ela também segue uma regra. É a regra da mão esquerda. Então, enquanto para determinar o sentido lá do campo magnético a gente usava a regra da mão direita, agora vocês vão ter que usar a regra da mão esquerda. Então, mão direita para o campo magnético, mão esquerda para a força magnética. Uma partícula sofre a ação de um campo magnético, ela sofre força magnética quando ela está carregada e quando ela é lançada nesse campo magnético. Então ela vai ter uma certa velocidade. Se eu tiver o campo e a velocidade, eu sei para onde a força aponta. Conforme vocês podem ver aí na figura. Ó. Então o polegar é a força, o indicador é o campo e o dedo médio, certo? O dedo feio, é a velocidade. Fiz bom vestibular, FBV. Façam aí com a mão de vocês, ó, os 3 dedos formando 90 graus simultaneamente, galera. Se eu souber para onde aponta o B e para onde aponta o V, para onde aponta o campo e para onde aponta a velocidade da partícula, eu consigo achar a direção e o sentido da força magnética, beleza? Essa regra, ela serve para as cargas positivas. E aí vocês podem estar me perguntando, João, e se eu tiver uma carga negativa? Tu pode fazer a mesma coisa com a mão direita, ou, para não confundir, eu indico o seguinte, faz com a mão esquerda, e se a carga for negativa, inverte o sentido. Por exemplo, se eu tiver um campo e uma velocidade, conforme o que estão ali na figura, ó, conforme os que estão ali no desenho, se o campo estiver apontando para cá e a velocidade para cá, a força fica para cima, se for uma partícula positiva. Caso ela for negativa, ficaria para baixo, no caso ficaria no sentido oposto ao da regra da mão esquerda, ok? Então, para determinar a direção e sentido da força magnética, regra da mão esquerda. E para calcular a força magnética, tem que ter uma fórmula, que é essa aqui. Força magnética é QVB seno de alfa. Fm, força magnética, pessoal, em newtons, Q é a carga, percebam que está em módulo, então ela sempre vai vir positiva para cá, em coulombs, né? V é a velocidade lá da partícula, em metros por segundo. B, o campo magnético, em Tesla, que a gente estava falando. E esse ângulo alfa aqui, ó, é o ângulo entre a velocidade e o campo. Então é esse ângulo aqui, ó, entre a velocidade e o campo. Beleza? Então agora a gente já sabe para onde que aponta a força magnética e como que se calcula a força magnética. Algumas considerações importantes. Primeiro, a força magnética sempre forma 90 graus com V e B. O que isso quer dizer, galera? Aqui eu posso ter qualquer ângulo, ó. Só que aqui e aqui eu vou ter 90 graus, certo? A força magnética, ela sempre forma ao mesmo tempo 90 graus com o campo e com a velocidade. Então, bem importante isso aqui. E segundo, a força magnética nunca realiza trabalho. Como assim? Percebam que a força magnética, galera, ela vai desviar a partícula. Tu vai jogar a partícula para cá, devido à força magnética, essa partícula vai sofrer um desvio. Isso quer dizer que a força magnética, ela nunca consegue fazer uma partícula acelerar ou frear. Ela só consegue desviar as partículas. Um exemplo bem claro da força magnética agindo sobre uma partícula carregada é a aurora boreal e a aurora austral. O que é uma aurora boreal, galera? Não sei se vocês já viram no céu aquelas... talvez uma foto, na verdade, né? Porque aqui não tem, eu vou explicar por quê. Não sei se vocês sabem o que é a aurora boreal. São aquelas imagens bonitas, geralmente verdes e tal, formadas nos polos do planeta. Por que essas imagens só se formam nos polos do planeta? As partículas carregadas, galera, que vêm junto com a radiação solar, quando elas se aproximam da Terra, elas são desviadas devido ao campo magnético da Terra.
Então, devido à força magnética. O que a força magnética faz? Poxa, ficou feio isso aqui, hein? Ela só desvia essas partículas. Então, como ela causa esse desvio, as partículas elas não colidem próximas ao, ao meio da Terra, ali próximas ao Equador, a linha do Equador. Elas são desviadas e elas acabam colidindo contra a atmosfera só nos polos. Por isso que a força magnética, essa é uma aplicação da força magnética, né? Que ela desvia essas partículas, por isso que elas colidem somente nos polos e a gente não tem aurora boreal aqui. No caso, não tem informação de auroras em Tubarão, certo? Tem que ir lá para o polo extremo sul, para o extremo norte do planeta, para ver uma aurora. Beleza? Então a força magnética o sentido da força magnética é determinado com a regra da mão esquerda. Essa equação calcula a força magnética e ela nunca acelera ou freia uma partícula, ela só desvia a partícula. E ela sempre forma 90 graus com V e B. Coisa linda. Isso é força magnética. Agora a gente precisa dar um certo carinho, pessoal, para esse seno de alfa aqui, ó. Por quê? O que acontece se eu lançar uma partícula num campo magnético e ela formar 0 ou 180 graus com o campo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um campo magnético apontando para a direita. O que acontece se eu lanço uma partícula na direção do campo? Percebam que aqui ela está com a mesma direção e sentido, né? Está junto com o campo, 0 graus. E aqui ela está na mesma direção e sentido oposto, né? O campo está para um lado e ela para o outro lado, 180 graus. Ou seja, o que acontece se eu lanço essa partícula na direção do campo? A força magnética não é dada por essa equação, só que seno de 0 e seno de 180 graus valem 0. Então, se eu multiplicar isso aqui por 0, a força magnética vai ser nula. Ou seja, se tu jogar uma partícula carregada em um campo magnético, só que ela for lançada na direção desse campo magnético, não tem força magnética. Aí a partícula ela foi lançada com uma certa velocidade, ela vai manter essa velocidade, né? Primeira lei de Newton lá, quando nenhuma força age num corpo, galera, ele fica em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, tu lança essa partícula, como a força magnética não atua nela, porque ela foi lançada na direção do campo, a partícula continua em movimento retilíneo uniforme. Ok? Agora, e se o ângulo for 90 graus? Se o ângulo for 90 graus, ó, vai acontecer o seguinte. Seno de 90 é 1. A força magnética vai ficar só QVB. Certo? Seno de 90 é 1, não precisa nem colocar ele, né? Fica só QVB. Essa partícula, galera, ela vai começar a girar aqui dentro, ó, porque ela vai ser desviada a cada instante. Então ela está aqui, aí ela desvia para cá, e desvia para cá, e desvia para cá, e desvia para cá, e ela vai ficar girando dentro do campo magnético. Então, se ela for lançada formando 90 graus, percebam a velocidade e o campo formam 90 graus, a partícula entra em movimento circular uniforme. O que a gente costuma calcular no movimento circular uniforme, galera? O raio dessa trajetória. O raio da trajetória de uma partícula girando em MCU pode ser calculado quando a gente iguala a força magnética à força centrípeta. Vocês viram isso lá no primeiro ano. Fazendo essa igualdade, a gente chega nesta equação. Certo? O raio da trajetória, no caso, esse valor aqui, né? É o raio da trajetória, certo? R. Esse valor aqui, que é o raio, é mv sobre qb. Raio em metros, massa em quilos, velocidade em metros por segundo, módulo da carga, né, galera, em coulombs, e B, o campo magnético. É dada essa equação? Não é dada. Percebam que ela não está circulada, galera. Mas é bem fácil, ó. Habib me vê um quibe. Habib me vê um quibe, certo? Normalmente é isso que cai sobre força magnética, tá? Pede esse raio aqui. É bem comum cair isso, galera. Percebam uma relação importante aqui, ó. Quanto maior a carga, menor o raio. Isso quer dizer que se a carga for bem grande, a partícula gira assim, ó. E quanto menor a carga, maior o raio, né? Inversamente proporcional. Menor a carga, maior o raio. Então, se a carga for bem pequenininha, a partícula gira com um raio bem grandão. Se a
partícula tiver uma carga bem grande, o raio é bem pequenininho, certo? Inversamente proporcional. Show de bola? Vamos fazer alguns exercícios então sobre força magnética. Show! O que diz o primeiro? Uma mistura de substâncias radioativas encontra-se confinada em um recipiente de chumbo, com uma pequena abertura por onde pode sair um feixe paralelo de partículas emitidas. Ao saírem 3 tipos de partículas, 1, 2 e 3, adentram numa região de campo magnético uniforme B com velocidades perpendiculares às linhas de campo. Descrevem trajetórias como ilustradas na figura. Considerando a ação de forças magnéticas sobre cargas elétricas em movimento uniforme e as trajetórias de cada partícula ilustradas na figura, pode-se concluir com clareza que... O que ele falou aqui pra gente? Tem as partículas. Essas partículas podem ter carga positiva, negativa ou neutra. Quando tu jogou esses 3 tipos de partícula 1, 2, 3, ó, a partícula 1 entrou nessa região de campo magnético. Galera, olhem como está representado o campo magnético. Xzinho. O que é xzinho mesmo lá da aula anterior? Isso quer dizer que o campo entra no plano da folha, certo? O campo está apontando para dentro do plano da folha. Então, o campo está entrando. A partícula 1 foi desviada para cá, a partícula 2 para cá e a 3 para cá. A 3 ela não sofreu desvio, ela passou reto. Isso quer dizer que a gente já sabe uma coisa sobre ela. A carga dela é 0. Porque se ela tivesse carga, ela ia interagir com o campo magnético. Né? Ela foi lançada perpendicularmente, ela ia começar a rodar. Se ela passou reto é porque a 3 a gente já sabe que a carga é 0. Como que eu faço para descobrir a 1 e a 2 qual é positiva e qual é negativa? Usa a regra da mão esquerda, que daí a regra da mão esquerda vai te dizer qual que é positiva. E tu sabe que a que estiver indo para o lado contrário é negativa. Então, FBV, fiz bom vestibular. Peguem a mão esquerda de vocês, galera. Vocês sabem qual é a esquerda, né? Peguem a mão esquerda e primeira coisa, a velocidade. As partículas são lançadas para cá, né? Então a velocidade está para cima e o campo magnético está apontando para dentro. O indicador é o campo magnético para dentro e velocidade para cima. Vê se vocês não vão chegar nisso aqui, ó. Curto só, galera. Eita, peraí, isso aí agora sim. Vou apagar isso aqui porque senão vai me atrapalhar. Opa, agora sim. Curte só, galera, ó. O BFBV, o B está apontando para dentro, o V está apontando para cima. Vê se a força magnética, galera, não ficou para esquerda. O que significa isso? A partícula vai desviar para a esquerda. A partícula positiva, né? Essa regra é para positiva. Então, com o B para dentro e a velocidade para cima, novamente, ó, aponta para dentro do computador, do celular de vocês, e bota o dedo feio para cima, vê se o dedão não fica para a esquerda. Então a partícula 1 é positiva. A partícula 3, a gente já viu que a carga é 0. E se a partícula 2 foi para o outro lado, é porque ela é a negativa. Certo? Agora vamos ver então. O que diz a A? As partículas 1 e 2, independentemente de suas massas e velocidades, possuem necessariamente cargas com sinais contrários. Sim, porque uma desviou para cada lado. E a 3 é eletricamente neutra. A 3 é neutra? É. Olha que beleza. Letra A. Show. Nem precisava saber qual era positiva e qual era negativa, né, galera? Mas isso geralmente é o que vai ser cobrado de vocês, tá? Então, bastante atenção. Isso aqui é difícil de entender EAD, eu acho, né, galera? Meu Deus, deve ser muito complexo, mas é complexo para explicar também. Se eu tivesse aí, a gente estaria dando vários exemplos. Beleza, vamos fazer uma de cálculo agora. Uma partícula de massa 50 vezes 10 na menos 18. Então foi dada a massa, já em quilos. E carga 8 vezes 10 na menos 6. Foi dado a carga. Penetra perpendicularmente. Isso quer dizer que ela vai girar dentro do campo magnético, certo? Porque está formando 90 graus. Em um campo magnético uniforme, com velocidade de 4 vezes 10 na 6. Tá aqui.
passando a descrever uma órbita circular de raio 5 vezes 10 na 3. Aqui tem alguns erros nessa questão. Um deles, galera, é que não tá, isso aqui era para estar ou melhor, era para ter unidade aqui, né? Não deu unidade. É centímetro, tá, galera? O enunciado aqui tá mal. Desprezando o efeito do campo gravitacional, o módulo do campo magnético é. Ele quer saber o B. Sempre que der o raio, galera, tu vai ter que usar a equação do Habib MV1 Primeira coisa, passou de centímetro para metro, né? Divide por 10 na 2 ou divide por 100, aí ficou 50. Então, se eu vier aqui, galera, para passar para metro, eu divido isso aqui por 100, certo? 10 na 3 sobre 10 na 2 fica 10 na 1, então ficou 50 metros. Passei para metro. E Habib me vê um quibe. Eu tenho R, tenho M, tenho V, tenho Q e quero achar o B. Joga na fórmula, ó. O raio, 50. A massa, 50 vezes 10 na menos 18. O V, galera, ali, ó, 4 vezes 10 na menos 6. E o Q? 8 vezes 10 na menos 6. Faz as continhas, espera aí. Usar caneta na cor vermelha. O que foi feito aqui, galera? Ó, foi simplificado esse 50 com esse 50. 8 vezes 10 na menos 6b. Passou para lá multiplicando, né? Então, ó, isso que estava aqui embaixo veio para cá. E aqui ficou 4. 10 na menos 18 com 10 na 6, né? Menos 18 mais 6. 10 na menos 12. Joga essa parte que está multiplicando para lá, dividindo. 4 sobre 8 dá 0,5. Menos 12 menos menos 6. Bastante atenção, né? Menos 12 menos menos 6. Menos 12 mais 6 dá menos 6. Ando uma casinha aqui com a vírgula, ó. 5 vezes 10 na menos 7 Tesla. Letra E. Ok? Pessoal, sugestões aqui, ó. Videoaulas que eu sugiro para vocês. Vocês pediram para eu não colocar no vídeo, né? Porque senão vocês tinham, eu não pensei nisso. Você tem que, sei lá, dar print e copiar o texto. Mas agora eu estou disponibilizando, galera, os slides para vocês lá no Drive. Então vocês vão acessar lá, vocês vão conseguir clicar no slide e clicar no link, ok? Um abração e até mais.